Universo 25. O que o apocalipse zumbi dos ratos tem a nos ensinar? Artigo publicado no site do Instituto Civitas em 13/6/2022, de autoria de Paulo Portinho. Entre as décadas de 1940 e 1970, o pesquisador John Calhoun realizou vários experimentos com ratos para ver como as sociedades se comportariam diante da superpopulação. O mais famoso deles, o Universo 25, criou um paraíso de abundância para uma comunidade de ratos que, bem antes de atingir a superpopulação, sucumbiu e foi extinta por seus próprios atos, de forma bastante violenta e surpreendente. Ao final do artigo conta essa história, que é assustadora, pois se parece muito com nossa sociedade ocidental pós-moderna. Mas antes disso, preciso fazer uma introdução para explicar o que considero ser realmente a principal contribuição do experimento de Calhoun para o debate sobre as sociedades atuais. Não, o problema não é a superpopulação. Esse experimento precisa ser revivido e recontado 50 anos depois de sua conclusão, mas com um enfoque diferente. Calhoun era um martelo que só via prego, ou seja, como ele estudava os efeitos da superpopulação, tentava explicar todo o ocorrido. E foram fatos realmente assustadores através desse único prisma. O problema é que, como o experimento criou um paraíso de abundância, muitos dos verdadeiros problemas que enfrentaríamos com a superpopulação, como escassez de água, alimentos, recursos, assistência médica e espaço, não ocorreram. E mesmo assim, a população de ratos se extinguiu, o que nos leva a buscar explicações alternativas. O problema da abundância. O experimento de Calhoun traz luz para uma questão que abordo no meu livro Tudo é Impossível, portanto, Deus existe. O Ocidente rico tem criado situações de abundância para parte de sua população, e o efeito da falta de escassez sobre a organização das sociedades é completamente desconhecido. Nós conhecemos o efeito potencialmente nocivo da abundância em grupos pequenos, como cortes de monarquias absolutistas, bilionários, ditadores e outros indivíduos com recursos ilimitados e sem riscos relevantes aos seus desejos. Sabemos que podem, com facilidade, perder o contato com a realidade de quem vive na escassez da luta diária, gerando tensões que acabaram no passado em revoluções sangrentas e quedas de regimes totalitários. A história de todos os seres vivos que se organizam em sociedades complexas tem um fio em comum, que é a necessidade incessante de troca de energia e de proteção. Ambas as demandas estão associadas diretamente à manutenção da vida, que é um objetivo natural para todas as espécies. Essas afirmações são inequívocas e facilmente comprovadas por mera observação da história da evolução. Escassez foi e é o problema mais relevante de todas as sociedades e de todos os indivíduos. Nisso, Marx e os libertários tinham contato. Enquanto um achava que a economia era tudo, economia é a ciência que estuda o problema da escassez, os outros chamavam o que unia essas relações humanas de lei natural, que nada mais é do que a organização natural para o enfrentamento cada vez mais eficaz da escassez, proteção à vida e à propriedade, energia e abrigo. Em resumo, somos seres sociais forjados no risco. Nossos valores mais básicos foram construídos com fundamento no enfrentamento do problema que assolou e assola todos os seres vivos. Luta pela energia e pelo abrigo, pela vida e pela espécie. Levanto a hipótese no meu livro que grande parte da confusão da sociedade ocidental pós-moderna deriva da abundância, ou mais precisamente da crescente falta de percepção de escassez material básica, por uma elite desconectada das necessidades primazes. Como o colapso da sociedade utópica dos ratos nos ajuda a demonstrar essa hipótese? De forma resumida, John B. Calhoun criou um ambiente paradisíaco para os ratos. A ração de comida e água era ilimitada. Os indivíduos foram selecionados a dedo entre os mais fortes e saudáveis, 4 casais de início. O ambiente era limpo constantemente. Ao menor sinal de doença que poderia se espalhar, o risco era retirado do convívio. Havia 256 ninhos que abrigariam confortavelmente 15 ratos cada um, num total de 3.840 ratos que poderiam conviver no Universo 25 sem desconforto espacial. O objetivo do pesquisador era, dadas as condições perfeitas criadas, atingir a superpopulação e estudar a influência nos indivíduos. Mas nem chegou perto disso. Segue um breve relato dos principais fatos. Durante os primeiros 300 dias, as coisas transcorreram bem e a população de ratos foi dos 8 iniciais para 620. A partir do dia 315 do experimento, algumas coisas pareciam mudar. No início, a população de ratos dobrava a cada 55 dias. Após um ano, passou a dobrar a cada 145 dias, o que era estranho, pois havia ainda muito espaço para abrigar uma população 6 vezes maior. Houve mudanças bastante perceptíveis no comportamento dos machos e fêmeas.
Os machos, sem desafios territoriais ou de busca por comida, abrigo e energia, começaram a atacar uns aos outros sem razão aparente. Além disso, passaram a não proteger as crias e até a atacá-las, o que levou a um rompimento na relação parental, culminando eventualmente em uma redução drástica na procriação. Alguns grupos de ratos machos passaram a acasalar de forma violenta com qualquer outro rato que aparecia, macho ou fêmea. Outros grupos passaram a matar e a comer outros ratos, canibalismo. Mesmo havendo abundância de comida e água, ratos passaram a se agrupar em números elevados, 40 a 50 em ninhos apropriados para 15, enquanto ninhos vazios e limpos, apenas a centímetros de distância, permaneciam vazios. O que mais chamou a atenção do pesquisador foram ratos que decidiram se afastar completamente da sociedade, para viverem sozinhos nas áreas mais altas do universo 25, aos quais o pesquisador chamou de os bonitos, the beautiful ones. Esses ratos não faziam nada, exceto comer, dormir e cuidar da aparência, se limpando com frequência e alisando o pelo. Eram chamados de bonitos, pois como não se envolviam em nenhuma briga, tinham a pele e pelo intactos. O resto da população tinha marcas de sangue no pelo, cicatrizes e rabos mastigados. Os bonitos, em um primeiro momento, pareciam ser interessados, focados e talvez os mais inteligentes do universo 25, mas, testados, não conseguiam responder a estímulos evolutivos básicos, o que levou o pesquisador a concluir que o seu afastamento da sociedade não foi por inteligência superior, de se manter afastado do caos e tentar sobreviver, mas por estupidez. A partir do dia 600, a população atingiu 2.200 indivíduos e começou a declinar até que o último rato morreu alguns meses depois. Similaridades com nossa sociedade ocidental pós-moderna. Minha interpretação do apocalipse dos ratos é que foi causado por forçar uma estrutura social forjada sem o risco da escassez. Essa sociedade não conseguiu se organizar em novos interesses artificiais que poderiam se tornar relevantes, uma vez que a base de todos os interesses naturais relevantes estava completamente satisfeita. No subcapítulo A Ilusão da Riqueza, do livro supracitado, discuta-se a relação da satisfação que um pacote de consumo nos traz com o risco envolvido na operação que nos leva a esse consumo. O significado de uma conquista depende da sua vizinhança de riscos. O que tem 100% de chance de acontecer não terá influência na expectativa de ninguém, portanto não será base para avaliação de sucesso ou fracasso. Se o resultado de qualquer campeonato fosse conhecido antecipadamente com 100% de segurança, não haveria interessados em torcer. Nossa sociedade humana é bem mais complexa do que a dos ratos, e nós depositamos significado em muitas outras formas de consumo, de relevância natural, subsistência ou artificial, sociedade de consumo. Com a pandemia, passamos a direcionar muito desses interesses e significados para o consumo online, para suprir um pouco do que os lockdowns e o afastamento social nos tirou. A questão é que não sabemos se o tipo de consumo que estamos sendo forçados a assumir e desejar, não só de bens materiais, mas também de informação, de entretenimento, de educação, de cultura, de ciência, etc., que são questões que poderiam ficar 100% online, guarda alguma relação com a nossa natureza fundamental, aquela que os ratos perderam e acabaram se matando e sucumbindo como sociedade. Hoje vivemos um mundo cada vez mais segregado, em que as pessoas de vida mais modesta continuam a procurar significado nas coisas simples, como trabalhar, ter família, cumprir a lei moral e natural, ser aceito em sua comunidade próxima, prover a família, etc. Enquanto outro grupo está desconectado dessa realidade, buscando ressignificar os conceitos básicos sobre vida, a história, a biologia, a sexualidade, o trabalho, o dever, a moral, etc. Nós sabemos lidar com os problemas objetivos da escassez material. Nossa história evolutiva nos ensinou, mas não sabemos lidar com problemas que foram criados exclusivamente por essas reinterpretações e ressignificações. A rigor, se formos desconstruir as tradições, o idioma e a lógica aristotélica, podemos criar um número infinito de problemas que geram necessidades artificiais, oferecendo motivos ilimitados para que as pessoas se sintam incompletas, insatisfeitas e deprimidas. O risco do vácuo existencial e da falta de conexão com princípios da ordem natural. O experimento de Calum levanta uma questão relevante. Sem desafios de ordem natural, as sociedades sucumbirão? Nós logramos êxito com o capitalismo industrial e financeiro em reduzir significativamente as necessidades básicas das populações ocidentais, principalmente em países ricos. Mesmo com esse sucesso, muitas pessoas ainda mantêm uma relação de necessidade com a regra moral, a ética, o dever, o respeito, a tradição, a religião, etc. Coisas que mesmo para quem é muito rico continuam sendo desafiadoras. Para quem acredita em Deus, a salvação é construída diariamente com esforço incessante. Não é algo garantido a quem tem poder de compra.
E mesmo para o iluminista, para aquele que passou a viver exclusivamente da fé na razão e na ciência, há as demandas filosóficas e científicas, as regras de ouro, os princípios lógicos e ontológicos, o desenvolvimento tecnológico que o mantém interessado em conhecer mais para viver uma vida cada vez mais consciente. Entretanto, para quem não reconhece nenhum princípio fundamental, que não se identifica com o desafio da vida religiosa tradicional ou com o desafio iluminista e positivista do conhecimento crescente e do autoconhecimento, uma vida de abundância material pode acabar extremamente vazia, o que leva essa pessoa ao risco real de buscar preenchimento com problemas artificiais, criados exclusivamente por esse vácuo, por essa falta de significação e propósito. O temor é que essa crescente reformulação dos significados de coisas que sempre foram razoavelmente pacificadas e que não clamavam por mudanças drásticas, revolucionárias, apenas melhorias pontuais, crie problemas que não sabemos resolver. Que nosso trabalho, nosso esforço, nossa capacidade intelectual, nosso empreendimento social não sejam ferramentas úteis para prover a solução. Para concluir, essa característica de problematização de tudo na sociedade ocidental, fruto de um pós-modernismo que nega qualquer princípio natural ou fundamental como válido e desejável para a estruturação das sociedades, relativismo, está enfraquecendo a sociedade ocidental. Perdemos o contato com princípios evolutivos básicos, pois nossas elites vivem como os nobres da corte de Luís XVI. Em verdade, é pior do que a situação de miséria da plebe, em contraste com a riqueza injustificada da monarquia, que levou à Revolução Francesa, pois Maria Antonieta era apenas ignorante. Realmente, não sabia que não tem pão. Também não teria brioche ou bolo. Mas hoje a elite vai além da falta de empatia com a vida dos comuns. Ela quer forçá-los a comportamentos que só fazem sentido no mundo desconectado da realidade de quem tem problemas básicos para lidar. E essa elite acaba adicionando problemas artificiais à vida já extremamente difícil do povo trabalhador, exigindo que ele cumpra regras arbitrárias de comportamento social que não fazem sentido para quem não vive revisitando certezas para fluidificar valores e semear confusão. E nossa gente humilde até reconhece que Madame enlouqueceu, mas em sua simplicidade se resigna e faz o que cantou João Gilberto diante da patroa que queria acabar com o samba. Para que discutir com Madame?